Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, pois estamos de volta com mais um capítulo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o quarto capítulo, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E agora nos concentraremos sobre o item A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Esse item é composto dos subitens que vão de 18 a 23 e o principal conteúdo desses itens é os argumentos de Allan Kardec em favor do enunciado do título. Ou seja, o codificador vai defender essa ideia de que a reencarnação fortalece os laços de família, pois muitos poderiam pensar: eu reencarno, passo uma existência toda aqui na Terra, volto ao plano espiritual e quando eu reencarnar, nada garante que eu volte a ter contato com meus familiares, as pessoas mais queridas, aquelas a quem eu preferencialmente dirijo os meus afetos e assim por diante. Então, Kardec vai nos dar argumentos para nos provar a ideia contrária a isso. Para pensarmos na continuidade do texto, continuidade de ideias, basta lembrarmos que até o nosso vídeo anterior, até os itens passados, Allan Kardec apresentou a reencarnação em seus detalhes, em suas nuances, em suas principais características, ou seja, o codificador fez a fundamentação teórica a respeito da ideia da reencarnação, nos apresentou uma teoria. Agora, essa ideia da reencarnação é analisada em seu aspecto prático, no sentido em que se observa o primeiro núcleo de convivência terrena, no qual ela exerce a sua influência, a família. Ou seja, agora nós observaremos o contexto familiar junto com o codificador para percebermos o que fundamenta o contexto familiar e como a ideia da reencarnação é perfeitamente compatível com a ideia da permanência e do fortalecimento desse núcleo primeiro, que é o primeiro núcleo de convivência de todos nós aqui na Terra. Então vamos ao item 18. Esse item 18 é composto por 3 parágrafos, e no primeiro parágrafo Kardec apenas retoma essa ideia geral, nos dizendo que os laços de família tornam-se mais fortes com a reencarnação. E a partir do segundo parágrafo, nós vamos aprofundar essa ideia e ver os argumentos que são expostos. A primeira coisa que nós vemos é que, desencarnados, os espíritos se unem por alguns motivos. O que une os espíritos quando eles estão desencarnados? Afeição, simpatia, semelhança de inclinações são os 3 primeiros pontos oferecidos no parágrafo. Continua argumentando que esses espíritos são felizes por estarem juntos. A felicidade, portanto, também os une. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, mas também pode ser que alguns deles reencarnem próximos, em núcleos familiares ou círculos de amizade. Mas se tiverem que se separar por causa da reencarnação de um ou outro espírito, isso acontece apenas momentaneamente. Lembramos, não é? O Espiritismo nos ensina que o espírito é imortal e que o nosso lugar natural de convivência é o plano espiritual, não o plano corpóreo. Portanto, a reencarnação só nos separa momentaneamente. No entanto, mesmo que essa separação possa ocorrer, sempre estão unidos pelo pensamento. Então, aqui mais um tipo de união, mais um elemento que serve como união entre as pessoas, entre os espíritos, o pensamento. Continua o parágrafo dizendo que aqueles que estão desencarnados velam e torcem pelo progresso daqueles que estão encarnados. Por que isso? Porque, progredindo, estão menos presos à matéria. Olha que argumento interessante. A matéria é o que nos separa. Quando nós reencarnamos, nos separamos de alguns entes queridos que ficam no plano espiritual. Por isso eles torcem por nós, para que nós vençamos, para que nós possamos progredir. Porque assim, menos viva se torna o nosso apego ao corpo, às coisas materiais. Então, ficamos menos presos à matéria, exatamente aquilo que nos separa.
E mais viva, portanto, se torna a afeição recíproca. Por que mais viva se torna essa afeição de uns para com os outros? Porque ela estará mais depurada. A alma terá cada vez menos egoísmo e outras paixões que, como todos nós sabemos, atrapalham a convivência humana. Aquele que tem ciúme, egoísmo, orgulho, não convive bem com o seu próximo. Então, tendo depurado essas paixões, melhor nós conviveremos. A última informação desse parágrafo é que podem, assim, os espíritos viver muitas reencarnações sem perderem a estima que os liga. É claro, aqui nós estamos aprendendo com esse primeiro parágrafo que, na verdade, o que nos liga uns aos outros não é o corpo. O que nos liga uns aos outros, de fato, enquanto espíritos, é a afeição, a simpatia, a felicidade, as boas inclinações, os bons pensamentos, ou seja, tudo aquilo que é imperecível. Esse aqui é o primeiro argumento que diz para nós que a ideia da reencarnação fortalece os laços de família. Vamos ao parágrafo terceiro desse item 18. Afeição real, diz Kardec, quando dizemos afeição real, não nos referimos à afeição causada pelos sentidos corpóreos, nem pelos interesses materiais, pelos interesses da vida comum. Mas nos referimos às afeições espirituais. Essa é a principal informação que nós temos aqui no parágrafo 3. Se analisarmos um pouquinho, concordaremos com o codificador, pensando que a morte rompe com os interesses materiais e com as coisas corpóreas. Claro, se nós nos juntamos a outras pessoas por interesses de qualquer tipo relativos à vida terrena, ou por interesses corpóreos, pela beleza do corpo físico, por exemplo, isso terminará com a desencarnação. Mas a desencarnação nunca termina, ela nunca acaba com a verdadeira afeição, porque ela se nutre das coisas imperecíveis, aquelas que nós já citamos anteriormente. Até aqui, os laços em geral foram observados. Até o final do item 18, Kardec apresentou os laços que nos unem de forma geral. E a partir do próximo tópico, Kardec vai nos levar à análise da família propriamente dita, da família especificamente. Até aqui nós vimos, em geral, os laços que nos unem enquanto espíritos. A partir do item 19, a família. Então vamos a ele. Item 19, a primeira coisa que nós vemos é que a afeição entre parentes é um indicativo da afeição anterior, assim como acontece com todos os outros dos espíritos, não é? Quando temos espíritos que reencarnam numa família que se gostam muito, isso é indicativo que afeições anteriores os aproximaram. Em algum momento, nós podemos observar em certas famílias que existem espíritos que têm caráter, gostos e pendores diferentes da grande maioria dos membros da família. Então, dizemos que esse espírito, essa pessoa não pertence àquela família. E Kardec diz nesse item 19 para nós que isso é uma verdade quando dizemos isso. Fulano nasceu em tal família, porém ele não pertence a ela. Ou quando usamos uma expressão dos nossos dias de hoje, dizemos que a pessoa é a ovelha negra da família, porque ela tem comportamento muito diferente dos outros membros daquele grupo consanguíneo. Né? Bem, explica ainda esse item, o item 19, que isso tudo tem uma utilidade. Quando esses espíritos reencarnam nessas famílias, apresenta-se aí uma oportunidade desses que são mais avançados ajudarem no progresso desses outros que reencarnaram em suas famílias e que estão um pouquinho menos avançados, que têm um progresso ainda a ser realizado. O motivo de não termos afinidade com todos os familiares é uma função nobre essa das diferenças familiares. Né? Esse é o motivo, portanto, de não termos afinidade com todos os familiares, melhor dizendo, porque dentro do contexto familiar é um ambiente que Deus aproveita para que possam progredir espíritos que estão um pouco mais atrasados, que possam se desfazer laços de inimizades do passado, esse é um ponto importante também, que não está no item, mas que nós podemos lembrar, e que essa é uma função nobre das diferenças familiares, restituir um ambiente de paz e de afinidade entre as pessoas, entre os espíritos. Item 20.
Kardec coloca um problema. Alguns poderiam pensar que, reencarnando, haveria um aumento indefinido da parentela. Ou seja, se eu desencarnasse hoje, pensando que sou um espírito imortal e que já passei por diversas reencarnações, eu teria inúmeros pais, inúmeras mães, inúmeros irmãos no plano espiritual. Kardec nos aponta para um problema essencial aqui. Um problema de cada um de nós, um problema profundo chamado egoísmo. Nos dizendo, aqueles que pensam assim são egoístas e não abrem, portanto, o seu coração para o amor a um grande número de pessoas. E na sequência nos explica que não há esse risco, que encontraremos sempre no plano espiritual aqueles com quem já temos e tivemos afinidade, e que ora foram nossos pais, ora foram nossos filhos, ora foram esposas, ora esposos, e assim por diante. Assim, esse item 20 nos mostra que a troca de papéis dentro de um círculo de espíritos afins também proporciona o progresso e fortalece os laços entre esses espíritos, pois cada um deles ocupará uma posição dentro da família e assim passará por um aprendizado, por uma lição diferente sobre si mesmo e sobre o outro, pois poderá ver o outro de óticas diferentes. Ora, por exemplo, somos filhos educados por um espírito que foi o nosso pai. Depois, seremos os pais educando aqueles espíritos que outrora foram nossos pais. Então, o conheceremos de uma ótica diferente e passaremos a nos comportar de modos diferentes enquanto trocamos de posições dentro do contexto familiar, o que também fortalecerá os laços de afinidade. O item 21 muda um pouquinho o tema e apresenta para nós consequências de pensarmos o inverso da doutrina da reencarnação, o que é um exercício maravilhoso também. Aqui os primeiros argumentos foram apresentados de modo a mostrar que a família, ou melhor dizendo, partindo do início, não é? Que são imperecíveis os laços que unem os espíritos. Esse é o primeiro passo do capítulo até agora, ou melhor, do item. O segundo passo era mostrar que a família é um contexto sempre de espíritos afins e que quando não temos espíritos afins é porque esses espíritos têm alguma função, uma utilidade dentro da família, para serem ensinados ou mesmo para ensinar os seus entes com os quais compartilha os laços consanguíneos. Depois, nós vimos agora, nesse último item, que existe troca de posições para que os espíritos se aproximem ainda mais. Bem, se não bastassem esses argumentos, agora então nós veremos algo muito importante. Veremos agora as consequências de uma doutrina anti-reencarnacionista, ou seja, da ideia contrária. Unicidade da existência, uma existência só. Bem, se é uma existência só, o item 21 nos explica que, portanto, alma e corpo foram criados juntos. Portanto, os membros da família não se conheciam anteriormente. Então, nós não trazemos laços de um passado longínquo. Laços mais fracos, portanto, não é? Não há laços anteriores. A filiação é só corporal, sem laços espirituais. Cada vez mais fraco é esse laço com os nossos entes queridos, se pensarmos em uma existência única. Em relação ao passado, portanto, nada nos liga aos nossos familiares. Não há troca de experiências e nada explica as diferenças de comportamento em uma mesma família. Então, nós temos aqui laços bem frouxos, né, em relação aos espíritos que convivem em uma mesma família. No item 22, Kardec nos apresenta as consequências disso para o futuro. No item 21, nós vimos as consequências em relação ao passado. Agora, no item 22, as consequências em relação ao futuro. Esse item tem 2 parágrafos. No primeiro, Kardec escreve: quanto ao futuro, a nossa sorte estaria determinada se tivéssemos uma existência única. Ao final da nossa existência, de acordo com a doutrina da Igreja, terminaríamos no céu ou no inferno. Portanto, a nossa sorte estaria determinada. Separação, o que acarreta também separação de nossos entes queridos, e fim da possibilidade de progresso. Olha só como isso é contrário à lei de justiça e bondade de Deus, ou ao princípio de justiça e bondade de Deus. Temos, portanto, aqui fim do progresso e separação eterna, a não ser que esses espíritos fossem juntos para o céu ou juntos para o inferno ou purgatório. Não é? Enfim.
essas as consequências não muito boas da unicidade das existências. Já no próximo parágrafo, que é o segundo parágrafo do item 22, nós veremos o comentário que diz que a reencarnação apresenta possibilidade contrária e que só ela abre as portas para isso. Lemos, portanto, no segundo parágrafo que com a reencarnação nós temos o progresso para o espírito. Os que se amam se encontram na Terra e no espaço, se encontram nos dois lugares, né? Na Terra e no plano espiritual, reencarnados e desencarnados. Que eles progridem juntos, gravitam juntos para Deus quando progridem. Que têm com isso esperança e que se erram podem recomeçar. E que isso tudo transmite também, ou que une-se a tudo isso, a eterna solidariedade entre encarnados e desencarnados. Portanto, estreitamento dos laços e da afeição. Esses são os argumentos que Kardec coloca para nos defender essa ideia de que a reencarnação fortalece os laços de família. No item 23, último item do capítulo, Kardec faz uma conclusão e um resumo de tudo aquilo que ele apresentou, e nós vamos encerrar o nosso estudo sobre esse item, retomando essa apresentação de Kardec no item 23. Em resumo, ele nos diz que temos 4 alternativas para pensarmos a sequência da nossa existência do ponto de vista espiritual. A primeira delas é o nada. Morremos e acabou. Esse é o materialismo. A segunda delas é a absorção no todo universal. Morremos e perdemos a nossa individualidade. Nos unimos ao todo universal. Essa é a ideia do panteísmo. Isso também é uma possibilidade teórica para nós. A terceira possibilidade seria a fixação definitiva da sorte. A igreja, céu e inferno, como vimos agora há pouco. E que a última alternativa das 4 é a reencarnação apresentada pela doutrina espírita. Se quisermos pensar só em termos teóricos, não é? Bem, Kardec diz que as 2 primeiras rompem os laços familiares na morte. Claro, o nada do materialismo e o todo universal acabam com a individualidade, acabam com o espírito. Não há mais laços familiares. Na terceira, para que esses entes queridos estejam juntos, precisam ter o mesmo destino, como já dissemos anteriormente. Já com a pluralidade das existências, vem a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e isso é o que constitui a verdadeira família. O amor que não acaba, o amor que não termina, o amor eterno, o amor em progresso, o amor em crescimento, o amor incondicional, que Jesus nos ensinou. Assim, então, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Deixamos o nosso convite para a sequência dos nossos estudos, junto com o nosso fraterno abraço, como sempre, e com os votos